Olá pessoal, essa edição do Amazônia Interativa está super especial. Ela está sendo realizada diretamente aqui da Feira do Empreendedor do Sebrae, que está sendo sediada no Clube do Trabalhador do SESI, no Coroado, em Manaus, no bairro do Coroado, em Manaus, na capital do Amazonas. Hoje o tema do Amazônia Interativa é empreendedorismo na Amazônia. E para falar sobre o assunto nós temos aqui Alfredo Lopes, que é escritor e tem uma vasta bibliografia a respeito do tema, e Maurício Cefaí, representando o Sebrae. Então, eu quero começar com o Alfredo, pedindo que ele faça um apanhado da história do empreendedorismo na nossa região. Por favor, Alfredo. Então, Isabel, empreender na floresta não é para qualquer um. Então, daí meu apreço pelos índios, inicialmente, que eles souberam transformar soluções da floresta em bons negócios, que dão resultados até hoje, e aos nordestinos que vieram para a Amazônia, com todos os demais parceiros da colônia árabe, italiana, europeia, que fizeram da Amazônia essa riqueza histórica que durante 3 décadas respondeu pela metade do PIB do Brasil. Isso a gente tem que reconhecer. Essa experiência, depois que ela passou, nós tivemos aqui na Amazônia grandes heróis que fizeram da estagnação uma nova possibilidade de progresso. Então, o que a gente vê hoje na Zona Franca de Manaus, da pujança do Estado, nós devemos a esses heróis, que a gente chama de empreendedores e pioneiros. Eu estou falando de Isaac Sabá, da família Benchimol, eu estou falando dos Jotas, J. Leite, J. Amorim. Esses empreendedores, Petrônio Pinheiro, Antônio Simões, Mário Guerreiro, Moisés de Israel, Djalma Batista, a lista é enorme. Nomes bastante famosos, de pessoas que fizeram da estagnação a promessa de uma nova sociedade próspera, porque foram bons empreendedores. Eles souberam, para você ter uma ideia, a família do Isaac Sabá tinha, antes da Zona Franca, 40 empresas que empreendiam na Amazônia com castanha, com resinas, com pele de animais, com oleaginosas, com fixadores para Chanel, para L'Oréal de Paris, tirados da floresta com inteligência, atividades não predatórias. E esses empreendedores mostraram para a gente que é possível empreender na floresta, que o Sebrae está com essa tarefa de levar para o interior esse espírito empreendedor que nós temos no nosso DNA e sabemos fazer dele excelentes negócios. É uma tarefa muito importante, né, seu Maurício? Eu até aproveito o Alfredo, que tem esse conhecimento, inclusive escrito, que nós tivemos aí já um momento diferente com o advento da Zona Franca, que já teve essa questão de você trazer as pessoas do interior para a capital, pela falta justamente da mão de obra. E aí já se tem uma questão um pouco mais diferente. Então, o grande desafio hoje é esse retorno podemos dizer, desse contingente de empreendedores, de trabalhadores para o interior, ou a manutenção daqueles que estão hoje estudando, que vão estar concluindo o seu curso, muitas vezes cursos profissionalizantes, e possam empreender no interior. Eu diria, Cefaí, que essa possibilidade ela só se dará na medida em que nós não só possamos qualificar um pouco mais os jovens do interior, mas que o poder público possa oferecer infraestrutura de comunicação, infraestrutura de transportes e de energia.
A gente falava há pouco antes do programa sobre o barco Escola Suma Uma do Senai, do SESI, do Sistema S, da FIAM. Esse é um projeto que a gente poderia torná-lo como referencial na medida em que, junto a ele, nós pudéssemos chamar, por exemplo, Cefaí, as universidades, as empresas que fazem bioprospecção, para que o SEBRAE, a FEAM, o IDAM, a UEA, todos pudessem olhar para o interior com essa perspectiva de negócio. Perfeito. Perfeito. É um exemplo que se deve ser copiado. Bem falado pelo Alfredo, a questão do barco Samaúma, que hoje nós sabemos que faz a diferença ao longo das calhas do Rio Negro, do Solimões e do Amazonas, levando o profissionalismo. E o que o Alfredo fala é uma verdade. Nós precisamos ter todo um aparato que, depois que esses cidadãos são profissionalizados, ou seja, estão com uma ocupação, precisam permanecer, precisam ter a oportunidade. E aí vem essa gama de informações. O SEBRAE tem acompanhado o barco Samaúma nessa caminhada pelo interior, levando informações sobre empreendedorismo, falando sobre empreendedorismo. Mas achamos sim, concordamos que poderá se fazer muito mais para que isso possa intensificar e potencializar a realidade de você ter uma empresa que vá dar resultado, uma empresa que possa ter oportunidades. Maurício, quais são as características do empreendedorismo na Amazônia? Porque, como a gente estava conversando aqui antes do programa começar, né, nós somos uma região única, né, com características únicas. E quando a gente fala de Amazonas, fica ainda mais diferente, né? Então, quais são as características do empreendedorismo aqui na nossa região? Eu vou separar um pouco a Amazônia e o Amazonas, porque pela nossa realidade logística, geográfica, o Amazonas tem uma característica muito diferente. Ou seja, o empreendedor que mora no interior do Amazonas, ele é muito determinado. Ele é arrojado, ele é corajoso, porque ele tem as dificuldades naturais, que é o deslocamento para receber uma mercadoria, o custo de um frete, o tempo que ele tem. Nossas estradas são poucas, até porque temos nossos rios como estradas naturais, mas são distantes. Então, eu separo como o empreendedor no interior, ele bastante determinado e com foco hoje, os trabalhos que o SEBRAE tem feito com os parceiros, o Sistema S, as entidades de classes empresariais, tem trazido resultados que hoje já fazem a diferença. Mas nós sabemos que é uma continuidade e um conjunto de ações que nós temos que fazer por muito tempo. Olha, eu aproveito essa dica, essa deixa do Cefaí, para lembrar uma parceria mencionada há pouco entre o SEBRAE e a FEAM. Por um privilégio ou por uma coincidência dessas da vida, eu estou acompanhando já há algum tempo um projeto da FEAM que se configura com o Banco Interamericano de Desenvolvimento em torno de 13 cadeias produtivas para o interior do estado. E nós nos demos conta que aí nessas cadeias não predatórias, cadeia do açaí, do guaraná, da juta, da banana, da mandioca, que está muito cara a farinha. Essas cooperativas do interior, com um pouco mais de incentivo, com um pouco mais de qualificação, com o suporte da Embrapa, do INPA, da UEA, da UFAM, essas cadeias elas podem se transformar, Cefaí, em protótipos de negócios bem-sucedidos. O Alfredo fala, inclusive, vai estar nos escutando, o nosso presidente, Pedro Falabella, que ele diz muito claro, precisamos trabalhar na gestão contínua desses negócios.
E é o desafio que nós temos todo dia, é trabalhar a gestão empresarial, é desenvolver o espírito empreendedor nesse... Agora, o Alfredo falou a respeito das cadeias produtivas e eu insisto, quais são as características? A gente tem, antes do programa começar, o papo estava muito bom aqui, e a gente estava falando a respeito de silvicultura. Como é que a gente explora o empreendedorismo num estado que tem essas características que nós temos e que dispõe desses recursos? Por exemplo, a castanha. Como é que a gente vai produzir castanha? Não dá para fazer a produção racional da castanha, né? Então, como é que o empreendedor vai tirar desses recursos naturais que a Amazônia oferece uma oportunidade de empreender? Vamos ter que fazer aquilo que hoje é importante para que uma empresa ela se estabeleça e dê continuidade. Ela precisa ter a informação, precisa ter o mercado, que é o último da cadeia, e acima de tudo ela tem que ter equipamentos, materiais. Hoje você não pode fazer de forma artesanal, porque você não vai ter uma produção que vá trazer o sustento daquela família ou então daquela comunidade. Então é muito importante hoje ter um pouco também disso que você, para que possa verdadeiramente se estabelecer naquela comunidade, naquela região, um tipo de atividade. E a castanha, bem diferente na época que o Alfredo citou, que grandes empresários, inclusive eu concordo com eles, vieram e não vieram para a capital, foram para o interior. Todos vieram de outro país, distante, família, e foram empreender. Né? Meus antepassados, Conta meus aí pra avós. gente, estava muito interessante, vocês não têm noção. Meus avós, quando chegaram aqui, não vieram para Manaus, vieram do Líbano. Do Líbano. A família do meu pai, do pai dele, foram para Manacapuru, e os tios todos vieram, os tios do meu pai, para Manacapuru. Dizia, olha, que é bom, vem para cá. É um lugar estratégico do ponto de vista da navegação e dos negócios da borracha e da castanha, principalmente. A visão deles eram bastante generosos. Já por parte de mãe, foi para o Acre trabalhar com a borracha. Então, esse espírito empreendedor, ele é importante e eles trouxeram. Mas, atualmente, nós não temos que pensar que já há tecnologias, já há forma de você fazer bem feito. Né? Aquilo que o Pedro Falabella chama de poronga de LED, que é aquela lamparina que o seringueiro põe na cabeça com o equipamento LED. Mas eu queria chamar a atenção, Cefaí, para um negócio muito promissor, que a gente já tem tecnologia avançada nos últimos 13 mil anos, que são os medicamentos naturais de origem indígena. Hoje, com todo esse questionamento sobre os medicamentos de laboratório, o mundo está de novo atrás dos fitoterápicos. É uma oportunidade de empreendedorismo? Quais são as oportunidades que a gente tem assim? Olha, eu vou te contar só uma. A Fundação Oswaldo Cruz está planejando trazer para Manaus uma unidade de produção do Instituto Manguinhos para produzir fitoterápicos em Manaus, com o incentivo da Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque a Anvisa hoje só tem 15 fitoterápicos liberados, mas quer liberar mais produtos com essa finalidade, para que os médicos do interior passem a conhecer as propriedades dos fitoterápicos para receitar para os pacientes. Então nós teríamos aquilo que você falou de mercado, temos o insumo, temos a tecnologia indígena e um mercado comprador, que são os médicos do SUS. Que Mas, Alfredo, nós precisamos fazer aqui. Processar aqui no Amazonas. E aí que vê os investimentos necessários. Bem lembrado. E as pesquisas precisam ser mais desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas, para que a gente possa processar esse... E pesquisas voltadas para o desenvolvimento. Porque, olha, o INPA está aqui há 62 anos, sabe tudo de várzea, de peixe, de oleaginosa, de madeira, mas as pesquisas, quase todas,
e estão nos arquivos, né? Isso. Estão na revista Acta Amazônica e não se transformaram em negócios. Você me permite, isso que o Alfredo está falando não é uma crítica, é até um desafio, porque essas entidades elas foram criadas para pesquisas, a Embrapa, só que a Embrapa ela mudou a concepção dela. A Embrapa hoje tirou todos aqueles produtos que ela tinha e foi para o mercado, fazendo as parcerias. Hoje nós temos vários projetos no setor primário no mundo inteiro que são inovadores e copiados pelo mundo inteiro por essa gigante que é a Embrapa. E nós sabemos que o INPA também já faz um trabalho, mas temos que intensificar e temos que tê-lo também como parceiro para que possa levar para aquela comunidade o conhecimento. E aí você vai estar, aquilo que o Alfredo conhece bem por ser um estudioso, você vai ter a universidade, a sociedade, toda interagindo e os meios. É a dinâmica ideal, né? Agora, gente, nós também estávamos falando a respeito do impacto que a Zona Franca provocou nos empreendedores, né? Principalmente nos pequenos empreendedores, né? Impactou de maneira positiva ou negativa? É do ponto de vista histórico e do ponto de vista empreendedor. Filosófico e do ponto de vista... Eu vou começar dessa vez, mas a Zona Franca, ela é uma realidade, inclusive aceita recentemente na última votação da PEC por todos os brasileiros. Hoje, nordestinos, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, até os paulistas, todos já admitem que é um modelo vitorioso e não tem retrocesso. Mas, e agora, com essa prorrogação por 50 anos, nós temos certezas que as autoridades constituídas vão ter mais tempo agora para pensar em outras alternativas, porque vai tirar um pouco aquele peso que tem de estar a cada 15 anos, a cada 10 anos, trabalhando para que seja prorrogado. Então, eu penso isso e eu sei que a maioria pensa nessa linha de que precisamos encontrar, não é alternativa, são complementares, economia complementar. Diversificação. Que vai atingir muito mais pessoas e manter aquilo que nós dissemos, aquele profissional no interior, porque o interior, ele tem que crescer. Cresceu, está crescendo, mas sabemos que precisa crescer mais e oportunidades maiores. Eu queria lembrar, Cefai, que a economia de Rondônia, de Roraima, do Acre, crescem sem Zona Franca de Manaus. Porque eles tiveram, aquilo que a Isabel perguntou, um empreendedorismo diversificado. Hoje o pessoal de Rondônia, os empreendedores, produzem peixes que abastecem Manaus. Inclusive, Alfredo, se você me permite, tem um interior bem mais atraente do que a capital. Aí vem também a questão da logística, da geografia, mas tudo bem. Mas eu acho que a Zona Franca, ou ela se diversifica e interioriza, ou ela não faz sentido, porque ela é uma economia focada em Manaus, deixando 11 municípios do Amazonas entre os piores do país em desenvolvimento humano. Isso constrange, isso é um grito de alerta. Nós temos que usar esses recursos para levar para o interior essas soluções de negócios que o Sebrae propõe na linha de empreender e diversificar. Nós precisamos criar a economia da castanha de um outro jeito, transformar a economia das fibras vegetais. A gente poderia fazer fibras vegetais para substituir a fibra de vidro com o curauá. Nós temos que fazer uma indústria de sucos com esse abacaxi fantástico de Novo Remanso, lá de Itacoatiara. Agora, Alfredo, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é muito festejada pelo Sebrae, né? Foi muito comemorada quando foi aprovada, né? Você acha que ela vai ajudar para mudar esse cenário?
Então, essa lei geral, ela tem recursos para qualificar os empreendedores para maior rentabilidade, para maior produtividade. Então, eu acho que está faltando, do ponto de vista nosso, local, uma revisão honesta desses incentivos para que eles sejam distribuídos. Manaus arrecada por ano 85 bilhões de reais e passa mais da metade disso para os cofres federais. Uma parte disso tinha que ir para infraestrutura, tinha que ir para energia, para transportes, uma parte para pesquisa. As leis as empresas que trabalham com informática recolhem por ano 1,3 bilhão de reais. Mas temos hoje, inclusive, são dados reais que você está colocando, já melhorou, temos hoje um resultado muito positivo para o incentivo das pesquisas. Inclusive, hoje um aparato, tanto público como das universidades, melhorou também, muito bom para de pesquisa. Mas precisa focar num projeto dos modelos que eu gostaria de citar, que pode também trazer grande diferença em alguns interiores, são as incubadoras de empresas. Pois é, Maurício, como é que está a recepção da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa no interior? Voltando, a Lei Geral, ela como foi dito pelo Alfredo, é um diferencial e hoje é um ganho que você tem que comemorar todo dia, que é a simplificação, até acima de tudo, hoje, é a proteção que a micro e pequena empresa tem, mas precisamos melhorar. Inclusive, há um movimento nacional que trabalha com ampliação dos benefícios e já está sendo votado essa semana. Dia 29 agora já vai ser votado. E também há uma caravana que o Sebrae está junto com a Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, através do ministro Afif, que dia 27 de maio vai estar aqui, pela simplificação, porque se fala muito em burocracia, se fala muito em dificuldade, mas vamos falar também em simplificação e fazer esse trabalho. Então, temos hoje várias, podemos dizer, várias facilidades e também um arcabouço de leis que está hoje beneficiando. Você vê que o capítulo das compras governamentais, o capítulo 5, ele fala do benefício do poder público em comprar da micro e pequena empresa. Qualquer licitação até 80 mil, ela é exclusiva de micro e pequena empresa. E não é reserva de mercado, não. Isso aí é para atender justamente a empresa do interior, a pequena empresa. Gerar emprego, né? Para que gere renda no interior. Mas para isso tem que fazer o trabalho que foi colocado aqui. Nós precisamos dar condições àquela empresa para que ela possa trabalhar e vender para o poder público, que é o que mais compra no interior. E esse é o trabalho que nós fazemos todos os dias, todos os minutos. Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Antes de pedir que vocês façam as considerações finais, eu quero mostrar aqui um dos livros do seu Alfredo, que tem uma vasta bibliografia sobre a economia e o empreendedorismo na Amazônia. Inclusive tem um livro dele, que ele não trouxe aqui, mas que tem um nome muito curioso, é do Chip ao Cipó, não é isso? Eu achei muito curioso esse título, muito criativo. Gente, eu quero pedir que vocês façam as considerações finais. Eu acredito que nós temos cerca de 5 minutos, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de dar esse recado e dizer que eu acredito que a solução para a Amazônia é empreender. Nós temos aí mais ou menos 1/3 do banco genético do mundo está aqui na floresta. Temos 1/5 da água doce de um planeta sem água. São Paulo não tem água, todo o Oriente Médio não tem água e nós temos água em abundância. Então nós não temos desculpas para não empreender. E empreender de um outro jeito, sustentável, compartilhado, com cooperativas, dando ao mundo uma lição de empreendedorismo solidário. Essa é a nossa contribuição, essa é uma crença pessoal minha e
esse será talvez o melhor futuro para todos os nossos irmãos do interior. Bom, agradeço também a oportunidade e a satisfação de dividir esse espaço aqui com o Alfredo, que não precisa falar, já está dito aí pela nossa colega, que tem uma vasta contribuição pelo trabalho que ele fez. E sempre dizer que hoje nós temos vários caminhos que são fáceis de percorrer, mas acima de tudo o empreendedor precisa estar determinado, precisa querer e precisa estar participando das atividades, das capacitações. Então estaremos sempre à disposição para que essa realidade ela melhore. Tá boa, podemos melhorar mais ainda. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço a presença de vocês. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. O Amazônia Interativo chegou ao fim. Mas eu quero pedir que vocês continuem nos acompanhando pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar Portal Amazônia tudo junto e também acessar portalamazônia.com e ler as nossas matérias, comentar e acessar, que ela pode virar uma Amazônia Interativa no próximo sábado. Também quero lembrar vocês que a Feira do Empreendedor do Sebrae vai até o dia 27 e nós estamos aqui. Quer dizer, eles estão aqui, vocês verem, né? O Sebrae está aqui no Clube do Trabalhador, na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado. Você que é empreendedor, que quer ser empreendedor, eu acho que é uma boa oportunidade. Tem palestras, tem mais de 50 estandes, é uma excelente oportunidade. E é isso, gente. E não esqueçam do projeto fotográfico Minha Amazônia. Marquem as fotos de vocês com a hashtag Minha Amazônia nas redes sociais ou mande a sua foto da Amazônia para o minhaamazônia@portalamazônia.com. Por fim, é isso mesmo e até sábado que vem.